que não é muito comum. Ela não arde mesmo? Não, não arde. Olha o De jeito movimento, nenhum. verdade, Beth, ó. Dora? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos arriscar ou não? Olha só. Olha o tamanho da faca que eu peguei aqui. Ela vai Olha arriscar. que belezinha, gente. Ela não Pimenta arde de biquinho. e não é muito Ela é adocicada. fácil. Ela é adocicada, na verdade, eu não era acostumado a comer pimenta. É só esse tamanhinho, né? Ela e daí fica comecei miudinha. a comer. Quando me disseram que ela não Come ardia, eu não com a acreditei muito. semente mesmo? Sem problema, não É? arde, não arde. Olha lá, hein, olha. Pode comer. Olha só. Fecha no olho dela, assim, cheio de Mão lágrimas, da é porque metade é arde. sua, Dora. Muito obrigada. Não, ela não arde, de Ela jeito não nenhum. arde. Parece uma Gostoso. fruta. Nossa, uma delícia. Eu nem sei porque tem o nome de pimenta, na verdade, da família muito das pimentas, gostosa. dos chiles, mas ela não arde. Delícia, né, Dora? Deliciosa. E ninguém consegue comer Ela uma lembra- pimenta que arde Não. e normal, E assim. conversar, gente. Ela lembra um pimentãozinho o vermelho ou o Isso. amarelo, porque ele não pega muito, Quando né? ele já tá bem maduro, né? Anderson, fique à vontade na nossa cozinha. Então, vamos começar a Prepara esse cozinhar? italianado pra gente. Então, na verdade, esse é um italianado bem sertanejo, né? Bem Certo. nordestino. Que a gente está utilizando essa base de, na verdade, para um antepasto de berinjela e de pimentões, com azeite. Mas a gente vai misturar esse azeite, uma carne de sol que já foi assada em brasa, já foi desfiada. É. Essa parte nós vamos fazer o seguinte, essa parte que você explicou toda, Vai a gente voltar? vai rever. Vamos passear lá em Maceió? Mais um pouquinho, né? Vamos lá? Matar Boa saudade. ideia, vamos ver, vamos ver. Para começar a fazer a carne de sol, do modo que a gente produz lá no restaurante, depois eu vou explicar o porquê. Basicamente carne. A carne de sol é um tipo de prato que às vezes é um pouco marginalizado, porque as pessoas acham que só se utiliza cortes menos nobres, assim. Mas aqui no Nordeste, um dos cortes que são muito utilizados é o coxão duro ou o contrafilé, alcatra e contrafilé. Então aqui a gente tem uma peça de contrafilé, que é a carne que a gente utiliza no restaurante, e basta acrescentar sal. Então para cada quilo de carne, a gente acrescenta basicamente 55 gramas de sal fino, exatamente dessa forma. Por toda a carne se coloca o sal e daí vai espalhando bem, né? Tenta espalhar por toda a carne. Como vocês podem perceber, à medida que a gente coloca o sal e espalha, ele vai quase que desaparecendo. Daqui a 5 minutinhos, essa carne vai começar a desidratar e esse sal vai desaparecer. E vocês podem ver aqui que é uma carne mais vermelha, né? Ela ainda tem bastante salmoura e sangue. Então aqui a gente tem a carne que foi toda salgada. O que acontece? Eu tenho algumas partes que a gente, a princípio, não coloca o sal. Então, nesse ponto, a gente já deu a primeira salga. Então, a gente leva essa carne até a geladeira e deixa ela lá durante 4 horas. Por que na geladeira? Digo resfriado. No restaurante, a gente utiliza uma anticâmara frigorífica, que chega a 4 graus. E daí o processo de salga aqui vai agindo. E essa carne, nos lugares que eu não coloquei sal, ela vai ficar mais avermelhada. E onde eu coloquei o sal, ela fica numa cor marrom. Então, por que isso? Porque daí onde a gente não colocou o sal, em alguns lugarzinhos aqui, nas 4 horas depois, a gente vai e coloca um pouco mais de sal e espalha bem para a gente ter toda a peça de carne salgada. Se vocês verem aqui, eu não coloquei. Daí, nessa segunda salga, esse lugar vai ficar mais evidente. Aí você vai colocar. Né? E daí a gente tem como saber onde não colocou sal. E daí, por isso que a carne de sol, hoje em dia, é importante que ela tenha 2 salgas. Depois dessa segunda salga... Só um minutinho, deixa eu te interromper. Vamos lá. Isso aqui você tá salgando a carne, você não tá temperando ainda não. Não, a carne de sol não leva tempero. O tempero da carne de sol é basicamente sal. E sal fino, não sal grosso. Sal grosso é utilizado mais para churrasco no sul. Aqui no Nordeste, carne de sol é feita com sal fino. Então, como eu falei aqui, 5 minutinhos, vocês podem ver que ela já começou a desaparecer. Né? Você pode ver que a carne já ficou com um brilho a mais, que ela já começou a desidratar. Como aqui no programa a gente não tem muito tempo, então a gente não vai ter como ver essa salmoura escorrendo, que é justamente o líquido da carne que deixa ela um pouco mais desidratada. Né? Então aqui a gente tem a carne salgada. Depois de salgada, a segunda vez, a gente leva ela para a geladeira durante 24 horas. Por quê? Porque daí o processo de salga vai agindo de forma mais forte
E depois das 24 horas... Para geladeira mesmo, no freezer? Para geladeira, se possível na parte de baixo. A geladeira onde não é tão frio. E coloca num papel filme? Então, não, você pode deixar ela no recipiente. Na verdade, algumas pessoas até deixam ela a temperatura ambiente, mas hoje em dia isso não é muito aconselhável. Principalmente se você tiver um clima muito quente. Então essa carne, nessas 24 horas, ela corre o risco de começar a não ficar com uma qualidade tão boa. Então é melhor deixar na geladeira. Não pode ser carne de serena. Não. Serenada não. Né? Hoje em dia, justamente porque o sereno, no sertão você não tem muito calor, você tem um clima mais frio. E daí durante o dia sim, você tem aquele calor forte, mas à noite não. É um clima meio desértico, assim, frio à noite e calor durante o dia. Por isso que eles deixavam no sereno. Então essa carne aqui, ela vai, depois das 24 horas de sal, ela vai para o freezer e fica por 8 dias, né? De 5 a 8 dias. Isso. O porquê desses 8 dias? Espero que todo mundo em casa esteja entendendo. Então primeiro, vamos recapitular. Ela é salgada a primeira vez, 4 horas depois salgada a segunda vez, fica na geladeira durante 24 horas e no congelador ou no freezer por 8 dias. Por quê? Porque daí o processo de salga vai agindo, né? A carne vai se transformando em carne de sol de fora para dentro e você vai ter uma carne de sol completa e ainda mais com as fibras mais amolecidas. Então esse processo de deixar ela 8 dias no freezer ou numa geladeira, você além de transformar em carne de sol, você amolece as fibras. E daí 8 dias depois a gente vai ter isso aqui, que daí colocando as duas lado a lado, vocês vão ver a diferença. Uma mais avermelhada, que é a que a gente acabou de salgar e não desidratou, e essa aqui que a gente já retirou do freezer de 5 a 8 dias depois, então ela fica com a cor marrom. Essa é a mesma dessa, Anderson? Esse é o mesmo corte, é um contrafilé, foi salgado da mesma forma, só que essa aqui já foi para o freezer e já ficou os 8 dias. Então, na verdade, esse é o grande segredo da carne de sol. Hoje a carne de sol não é mais feita como antigamente, porque a legislação sanitária não permite. Mas o resultado é exatamente o mesmo. Mas quem quiser comer carne de sol, então tem que começar hoje, mas vai comer só semana que vem. Se você quiser ter uma carne de sol excelente em casa para servir para os seus convidados, o ideal é fazer isso. Porque senão alguns restaurantes, por exemplo, que não tem uma produção grande de carne de sol, eles fazem a carne de sol como a gente fez aqui hoje e já servem ela amanhã. Então ela ainda não se transformou em carne de sol. Então por isso que ela não tem aquele sabor característico. Quer comer carne de sol? Faz esse processo hoje, coloca na geladeira. Semana que vem eu te lembro. Olha, tira da geladeira para você fazer aquela receita gostosa que o Anderson, lá de Maceió, ensinou pra gente, tá bom? Vamos continuar. Ai, Beth, que bonitinho. Ai, meu Deus. O Anderson lá de Maceió. Tá aí, olha. Você viu que aula, Dora? Maravilhosa. Ele deu uma aula de... Nossa, tava descabelado aquele dia. Praia, né? Praia, tudo mundo. E aí tá aqui. Então essa história mesmo, ele confirmou aqui. Tem que demorar uma semana inteira. Quer comer carne de sol? Prepara hoje para comer semana que vem. Tá aqui desfiadinha, o Anderson? Isso, e daí eu vou explicar esse processo para chegar no desfiado. Depois de a carne de sol pronta e já dessalgada, quando você lava ela em 2 ou 3 águas, então você assa normal no forno ou numa churrasqueira. Certo. Depois de assada, não tem problema com o ponto. Se ela ficar ao ponto, não tem problema. Se ficar muito bem passada, também não tem erro. Porque daí você leva numa panela de pressão, 20 minutinhos depois da pressão, então você já consegue desfiar ela com um garfo. Então o único segredo para quem está em casa, prestar bem atenção, é esse. Assa primeiro a carne e depois cozinha para desfiar. E daí vocês vão ter uma base de carne de sol que pode deixar na geladeira, pode deixar no freezer por 3 meses e daí fazer esses pratos que a gente vai ensinar hoje, fazer escondidinhos. Então vamos começar a cozinhar? Vamos lá. É simples, não é? Pois é, então vamos começar a receita de hoje. Como vocês já viram o prato montado, esse é um italianado, que a gente chama de italianado nordestino. Na verdade é um antepasto de berinjela com a carne de sol. Então a gente começa aqui colocando o azeite para refogar. Nessa etapa da receita eu até uso azeite, tá, Beth? Depois a gente já começa com a manteiga de garrafa. Tá bom. E daí a gente já pode colocar aqui o alho. O alho. Vamos repassar os ingredientes, né, do italianado. Pois é, eu vou explicar cada ingredientezinho aqui, quando for à medida que eu for usando. Certinho. Né?
Então, aqui o alho já começa a refogar, a gente já pode acrescentar a cebola. Certo. Nesse caso aqui eu estou utilizando a cebola roxa, mas quem quiser em casa pode usar a cebola branca comum. O interessante dessa receita é você cortar sempre muito fino. Por que cortar sempre muito fino? Quase ralado, né? Pois é, quase ralado. Quem tiver aquele raladorzinho que a gente na cozinha chama de mandolim, já ajuda um bocado. Ajuda bastante, Porque né? a gente vai precisar desse refogado aqui, murchinho, para ele envolver com a carne de sol e daí criar realmente uma pasta. E como diz a dona Ieda, que é uma das irmãs Rocha, que são as maiores quituteiras do estado de Alagoas, todo bom prato, principalmente se for um prato nordestino, tem que começar com um bom refogado. Então, o alho, ou manteiga de garrafa e cebola, azeite e cebola, já é um bom refogado. Então agora a gente já pode colocar aqui os pimentões. A gente pode colocar os 3 ao mesmo tempo. Certo. Então, vamos lá. O vermelho, o verde e o amarelo. E daí por que usar os 3 pimentões? Para a gente ter um colorido bonito. Então a gente vai mostrar lá depois que quando você usa esses 3 pimentões, a gente vai ter um colorido mais bonito desse antepasto e daí dá um certo charme. Por quê? A berinjela é um ingrediente que as pessoas não têm muito hábito de consumir. Certinho. Porque ela é meio que parecida com o chuchu, digamos, na mente das pessoas. Não tem gosto de nada? Tem Parece gente que que não fala tem isso, não tem gosto de nada. E daí vocês vão provar no final e vão comprovar de que fica uma berinjela tem deliciosa. Gosto maravilhoso. E daí, aqui é só esperar refogar. Quanto tempo? 20 minutinhos. Então aqui eu vou ter que aguardar 20 minutos. Como aqui no programa a gente não tem esses 20 minutos, então Tem vamos uma pegar o jantada, Nós prontinho. já temos né? a prontinha. Tem um Então preparado aqui aí. deixa 20 minutinhos no fogo médio e daí ele vai murchar e ficar exatamente igual esse aqui. Certinho. Mais E sequinho. agora? Certo? Então aqui ele já está sequinho, vamos esperar aquecer um pouquinho mais. Então vocês já viram a diferença nítida. Essa preparação é exatamente aquela. Só que aqui a gente tem eles murchinhos, Certo. né? E já estão preparados para a gente envolver com a carne de sol. Então vamos para a carne de sol? Vamos? Eu vou deixar esse aqui do lado. Aham. E você vamos começar aqui com a carne de sol. Então Essa vamos chama lá. que está mais quente. Essa aqui tá mais quente. Então agora a gente começa Agora a brincar você de vai na garrafa. manteiga de garrafa, né? Agora E ela essa aqui começa a também tá brincar, menos agora aquecida. leva sério. O aroma no estúdio já vai melhorar, já vai todo mundo, Que saudade de picuí. pois é, começar a salivar um pouquinho mais. Anderson, ela vai assim, com o tempo ela fica bem assim, aquecida. Não, ela para derreter tem que aquecer. Pois é, para derreter você tem que aquecer um pouco a manteiga de garrafa. Certo. Essa como estava na Certo. nossa outra cozinha, eu já aqueci ela um pouco e ela já ficou Entendi. mais líquida. Tá. Mas a manteiga de garrafa, vocês que vão para o Nordeste, o interessante da manteiga de garrafa é que se vocês comprarem, deixa na geladeira. Certo. E se possível, porciona para você só usar a quantidade que vai precisar, porque senão ela fica o que a gente chama de rançosa. Rançosa, ela passa Né? do tempo, né? Como Isso. que E as daí pessoas comentam. o aroma da manteiga de garrafa já é bem diferente do azeite, né? Ele já começa a ter esse aroma de gordura, de sertão mesmo. Já muda o sabor, né? E O muito mais paladar saboroso, todinho. na verdade. Então aqui a gente Você tem... tá estranhando nosso fogão? Não tá não, né? Não, já acostumei sentindo com em ele. casa? Já acostumei Ai, com ele. Eu que cheguei bom. mais cedinho, comecei a brincar aqui com ele. Vocês se entenderam? Pois é. Que na verdade é muito hábito, assim. Então hoje com as tecnologias, falam muito de fogão de indução, por aí vai, que no começo a gente não tem muito hábito, mas depois você acostuma. Depois É igual aos fogões elétricos. Só tem uma coisa, televisão é tempo, né? A gente precisava acelerar um pouquinho o nosso Então vamos lá? italianado aqui, Então, né, aqui Dora? a gente já tem- Nossa, eu tô adorando. né? Já tem a Diferente. cebolinha refogada, Aham. a cebola refogada. Então eu vou colocar aqui a carne porção. de sol, tá? Essa carne de sol que eu já expliquei aí como fazer a carne de sol e como ter ela desfiada. Então, vamos só esperar ela refogar um pouquinho aqui. Enquanto isso, essa chama aqui tá alta. Tá. Coloco pra você. Então, aqui eu já posso adiantar a receita colocando a nossa berinjela. E na verdade, Beth, esse é um... Ai, que belezinha. Ah, nesse aqui, que você já... Isso. Aqui, a berinjela, vocês podem deixar ela cozinhando por 20 minutos, vai estar boa. Se deixar por 30 minutos, vai estar boa. Se deixar 40 minutos também, não tem erro. Então essa é uma receita que não tem como errar. De jeito Entendi. nenhum, nem que você queira errar, você não tem como não acertar esse refogado. Uma berinjela cozida, como eu falei, pode ter sal,
na água ou não, até porque o sal a gente vai acertar agora. E aqui a gente já tem a carne de sol refogada. Só para poder clarear um pouquinho, aquele refogado que você fez todinho está aqui, murchou e você já colocou a berinjela que já estava cozida. Só falta... E já vou colocar também a carne de sol, um pouquinho de extrato de tomate. Na verdade eu vou botar um pouquinho mais de manteiga de garrafa aqui. Para nossa